Meus amigos, um grande abraço a vocês desde a Venezuela do Sul. O Lula acaba de escalar a embaixadora do Brasil em Washington, portanto, na capital dos Estados Unidos, para ir até a Donald Trump, a Marco Rubio, secretário de Estado, ao vice-presidente J.D. Vance, ao Congresso, mas principalmente a Trump. Esta maravilhosa, esta Mulher Maravilha, verdadeira Mulher Maravilha, a quem foi dada essa missão praticamente impossível, tem a missão de convencer, suplicar, convencer e resolver todos os problemas do Moraes e de sua turma. A mídia está cantando aí, o consórcio de mídia, ao longo deste dia, fizeram uma série de matérias. Olha, Lula escala embaixadora norte-americana, Lula dá uma missão, diplomacia brasileira começa a agir para convencer os Estados Unidos a esquecer esse negócio de sanções. Olha, a história parece assim, perfeita. Contam como um conto de fadas. Lá ia muito mal o doutor Alê de Moraes e seus asséculas, daqui a pouco surge a Mulher Maravilha, né? Onde o velho mago puxa sua garota, depois de Janja Gleisi Hoffmann, agora essa senhora, embaixadora do Brasil. Já vamos falar rapidinho sobre ela. Então, este arremedo de Mulher Maravilha agora está com essa missão. E vai ter que cumprir a missão, porque paizinho gosta igual aquele outro lá. Aquele sujeito lá, o Benedito, né? Missão dada, missão cumprida, o Léo Marinho. Foi fácil lá. Talvez aqui não seja tão fácil. Vejam a desfaçatez. Vejam a desfaçatez. Eu vou ler a matéria e depois nós vamos relembrar que essa tal dessa Mulher Maravilha, isto aí é um conto da carrochinha sem o menor sentido. Vamos aqui. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Paulo Capelli, não podia ser em outro lugar, Portal Metrópole, embaixadora mergulha em missão anti-Eduardo e em apoio a Moraes. Uau! 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 Embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, recebeu do Itamaraty que hoje estava homenageando esta, sei lá, Hilton, né? Recebeu esta senhora aqui, a embaixadora do Brasil, Maria Luísa Viotti, embaixadora do Brasil lá nos Estados Unidos, uma missão do Itamaraty. A missão de neutralizar o Eduardo Bolsonaro e atuar pelo STF. Que formidável, não? E o Saci Pererê e a mula sem cabeça, a velhinha de Taubaté e a Poliana. Entendi. Está aqui, é uma bonita senhora, vocês estão vendo aí a foto dela com o Eduardo na capa. Embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Ribeiro Viotti, recebeu do Itamaraty a missão de neutralizar Eduardo Bolsonaro, que atua por sanções do governo Trump ao ministro Moraes, entre outros. Nos últimos dias, esta senhora brilhante, garbosa, portentosa, embaixadora de Lula, procurou membros da diplomacia dos Estados Unidos e da cúpula da Secretaria de Estado, desesperada, digo eu, mas aqui não, está tudo lá, comandada por Marco Rubio, para tentar demover Trump de avançar em punições contra autoridades brasileiras. Pera lá, mas não era assim, não era piada. Não era piada. Quer dizer que interessante, que macio, não é? Quer dizer que eles estão tocando o terror aqui, abrindo inquérito contra o Bolsonaro, colocando o Eduardo Bolsonaro, chamando o pai para depor daqui a pouco. E aí vai lá macio. Quem está? É o porteiro que está recebendo essa senhora, com todo um abraço meu aos queridos porteiros. Segundo fontes do Itamaraty, a embaixadora Viotti destacou a cooperação histórica, minha senhora. História. Ficou no passado. Porque agora os abutres tomaram o poder de assalto. Viotti destacou a cooperação histórica entre os dois países e argumentou que sanções a Alexandre de Moraes teriam o condão de implodir a aliança. E aí Trump diria, e Kiko, mas não é o Kiko do Estado, não é
E eu com isso, e que eu com isso? Você enxerga, não é? Diplomacia ébria. Uma vez que serão interpretadas como ataque. Lembram de Vera Verão? Ou então lembram de Xandão? Naquela foto? É um ataque à soberania brasileira. Olha, isto é mais fantasioso do que novela das 6. Daqui a pouco surge um passarinho cor-de-rosa. Atualmente há cerca de 4 mil empresas dos Estados Unidos fazendo... Epa! Pera lá. Ela está ameaçando empresas americanas? Isso é muito grave. A matéria está dando conta, fazendo ilação, de que ela está, isso é pura mentira, que ela não está nada disso, que ela estaria lá, olhando no olho do Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, e das altas autoridades da diplomacia norte-americana, dizendo, olha, parem com essas sanções, porque vocês têm 4 mil empresas com negócios no Brasil. Está falando nada disso, porque não seria sancionada ela própria lá, em limine, na hora, né? Atualmente há cerca de 4 mil empresas dos Estados Unidos fazendo negócios em solo brasileiro. Já no quesito balança comercial, o país chefiado por Trump é o segundo maior parceiro do Brasil, atrás apenas da China. E é o Cachaucha? Quer dizer que se aplicar sanções a toda essa trupe, nós vamos dificultar aqui as relações comerciais, etc, etc. Deixa de conversa mole, rapaz. Bebeu cachaça de trigo vencido? Não é? Que coisa horrível. Olha a fantasia. Os caras estão cagando mole. De medo. Tá? E aí são as últimas... Está estrebuchando. Está estrebuchando, né? A tirania estrebuchando. Que conversa mole, né? Eu vou ler esse dado porque é interessante, é uma chave para nós compreendermos essa mentira. Na posse de Trump em Washington, o Brasil foi representado pela embaixadora Viotti. Indicada por Lula em 2023, ela se tornou a primeira mulher brasileira a comandar a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Não interessa isso. Eles nomeiam as mulheres por competência. Essa secretária de saúde que saiu há pouco. Alguém se lembra dela? Nem do nome eu lembro mais. A ministra da saúde do Lula. Que o Lula dava esporra, ela saía chorando. Não foi? Nilzia, sei lá como é o nome dela. A embaixadora recebeu a missão, essa missão impossível, após alerta no Planalto. Vamos ver o contexto disso. Na última quinta-feira, Marco Rubio afirmou haver grande possibilidade de que os Estados Unidos sancionem Alexandre de Moraes. Com a lei Magnitsky, a declaração acendeu alerta vermelho no Palácio Planalto. Mentira! Acendeu primeiro no Supremo e o Supremo manda no Palácio Planalto. Não é? Além de Moraes, estão na mira dos Estados Unidos outros magistrados da Corte, além de membros da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Ah, agora acreditam? Epa! Então, era a Janja aqui na porta tumultuando tudo. Mas muito bem, assombração. Muito bem. Agora segue a saga das notícias fantasiosas sobre isso. Vamos lá. A conversa de Lula e Moraes após a ameaça do governo Trump ao ministro. Eu estou procurando essa ameaça até agora, não vi. Não vi os Estados Unidos ameaçando ninguém. Estão desesperados só porque o Marco Rubio falou que talvez se apliquem. Tudo isso, vocês vejam, os caras estão tão desesperados que depois que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, colocou na condicional, disse assim, olha, há chances, há grandes chances. Os caras já partiram para... o PGR já pediu para colocar um inquérito aí, abrir um inquérito para investigar o Bananinha, né, o nosso querido Bananinha, que ferraram com ele aí, o Eduardo Bolsonaro. Já meteram aí, o Bolsonaro, o pai já vai ser intimado para prestar depoimento. Um desespero. Já botaram embaixadora, tal. Peraí. Que desespero é esse? Acalmem-se. É piada.
É pura piada. Você acha lá que os Estados Unidos vai sancionar se está tudo normal no Brasil? Se o STF está fazendo seu papel, se a Polícia Federal, se o PGF está fazendo seu papel, se a mídia linda e garbosa está fazendo seu papel, se está tudo certo, lorota, os Estados Unidos não aplicar sanção nada. Você acha que os caras vão ser inconsequentes? Não estou entendendo o desespero. Vocês estão entendendo o desespero? Não estou entendendo o desespero. A conversa de Lula e Moraes. Não entendo porque suas excelências perdem tempo também, os dois, conversando a esse respeito. Para que perder esse tempo? A conversa de Lula e Moraes após a ameaça do governo Trump ao ministro. O presidente Lula conversou com Alexandre de Moraes. O empregado conversou com o patrão na semana passada após o secretário Trump confirmar que os Estados Unidos cogitam sancionar ministro. Eu nunca vi uma coisa colocada na condicional. Olha, talvez a gente aplique. Deixar em polvorosa uma corte inteira, um sistema de poder inteiro. Coragem. O presidente Lula conversou com o ministro do Alexandre de Moraes no final de semana sobre ameaça. Eles gostam de enfatizar, né? De aplicar sanções contra sua excelência. A conversa, segundo ministros do governo, se deu por telefone, inadequado. É um momento tão, assim, propício a aprofundar ainda mais os laços entre pai e filho, né? Se deu por telefone, ocorreu após tal, grande possibilidade. Bom, conversa por telefone. Vamos ver o que é que tem mais. Segundo fontes do Palácio do Planalto sobre essa conversa, Lula tem sido informado pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira de todas as conversas com a gestão Trump sobre o assunto. Isso é mentira. O trabalho, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, é liderado por Lula e pelo chanceler Mauro Vieira. É mentira, mas tem sido executado de forma coletiva. Nos Estados Unidos, quem está à frente das conversas é a atual embaixadora, essa que eu citei, a tal da Maria Luísa Viotti. A diplomacia iniciou conversas ainda na semana passada após o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, dizer publicamente haver grande possibilidade de sanções contra Moraes. Está muito estranho. Isso é uma farsa. Eu já disse aqui, e todo mundo nesse país que acompanha política internacional e relações internacionais, notadamente, as relações entre a diplomacia brasileira neste governo Lula e as relações dessa diplomacia brasileira com a diplomacia do governo Trump é zero. As relações diplomáticas são zero. Até esses ministros, esses embaixadores aposentados, diplomatas aposentados, de grande experiência, muitos deles até com tendência de esquerda, inclusive a maioria, quando dão essas entrevistas por aí, nesses canais do consórcio de mídia, eles são uníssonos. Todos eles em conjunto dizem: não se estabeleceu nenhum canal de diálogo até agora. Já são 6 meses e o governo Lula não mexeu um pauzinho. Partiu a inércia e o desinteresse, sobretudo, do governo Lula. Porque o que se antecedeu na campanha do Trump, e mesmo após a eleição do Trump, antes de tomar posse, o Lula o ofendeu muito. Vocês sabem os termos, não os repita aí, por gentileza, por favor. Então, não há relação nenhuma. Essa embaixadora não tem canal aberto de conversação, e não sou eu quem está dizendo, são pessoas que acompanham de muito perto, estão aí falando em toda a mídia, já há meses. Inclusive quando naquele momento inicial aí, dessas aplicações das taxas, das tarifas, e que, diga-se de passagem, Trump aplicou uma tarifa até baixa em relação ao restante do mundo, 10% alguma coisa, naquela altura já, novamente, os diplomatas aposentados, os especialistas por aí diziam: não há um diplomata brasileiro hoje. As pessoas diziam, naquela época, o Eduardo Bolsonaro, que não é da diplomacia brasileira, tem um canal maior de conversação com o governo Trump do que qualquer membro da diplomacia. Essa senhora é uma diplomata apagada, é uma discípula deste Mauro Vieira, que, portanto, é discípula também do Celso Amorim. Ela é uma diplomata apagada, ela nem nenhum de seus auxiliares
tem contato, tem diálogo aberto com autoridades de relevância na diplomacia norte-americana. Não tem. Não tem. O Mauro Vieira é um fanático. Esse Celso Amorim é outro fanático. E ela, portanto, é discípula. Até agora, repita-se, não há um canal, nunca houve. E vocês acham que é num momento como este, de tensão e de superioridade, vamos dizer assim, quem é que está na posição do conforto? É o governo Trump, nesse embate aí, ou o governo brasileiro? E vejam, esta não é uma questão de Estado. Eles querem fazer parecer que essa é uma questão entre o Estado brasileiro e o Estado norte-americano, uma ova. Os Estados Unidos vão sancionar CPFs, autoridades em particular, que cometeram, segundo o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, ilícitos contra, aí sim, direitos humanos de cidadãos americanos e também de cidadãos estrangeiros, e atentaram também contra empresas norte-americanas. Então, que fique bem claro, é uma questão, não é questão de Estado, é fantasia. Esta missão impossível, essa Mulher Maravilha, essa embaixadora super que vai lá para resolver, e dizendo coisas do tipo, olha, não apliquem sanções não, senão as relações diplomáticas nossas, que são bicentenárias, vão implodir, e vocês têm muitas empresas lá, olha lá, hein, não vão complicar suas vidas. Isso é mentira. Eles não têm essa audácia. Não tem nem diálogo, canal de diálogo para poder impor impensadamente essa audácia. Estão desesperados. Vocês sabem para que serve isso? Tentando desestimular e confundir a população. Vamos esperar. Mas a tendência é de que isto aí é galhofa. Pura e simples galhofa. Isso não condiz com a realidade do que está sendo neste momento. Não há indício nenhum de que esteja a diplomacia brasileira. Pode estar tentando um contato desesperado, porque o Moraes está desesperado e deu uma missão dada para o Lula e disse, vá lá. Então o Lula coloca o Mauro Vieira e essa embaixadora para falar. Outra coisa, o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, foi ele que falou que talvez não se apliquem as sanções. Por que é que o Mauro Vieira, esse insosso, insípido diplomata, por que não é o Mauro Vieira, que é o chefe da diplomacia brasileira, que vai lá conversar? Ora essa. Marque uma hora, você é o chefe do Brasil, ou o primeiro país mais importante, o segundo país mais importante das Américas e o mais importante da América do Sul. Naturalmente, o Marco Rubio é muito ocupado, mas se você insistir muito, com 60 dias você vai ter uma audiência com o Marco Rubio, Mauro Vieira. Agora, a embaixadora está conversando com quem? Com os jardineiros do prédio da Secretaria de Estado norte-americana? Deixe de palhaçada, rapaz, que ninguém acredita nisso. A ver, inscrevam-se, confiram a inscrição, não esperem notificação, entre aqui espontaneamente, várias vezes ao dia. Além disso, comentários, por favor, eloquentes, bonitos. Compartilhem, aqui embaixo uma aba chamada Seja Membro. Clique aí, torne-se membro.